Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Olha, mais um tema de progressão aritmética, né? Lembrando, você viu comigo na aula passada que quando você trabalha com juros, né, com juros simples, com a matemática financeira juros simples, você tem uma relação direta com quem? Com uma progressão aritmética, tá? Mas para o tema de hoje, nós iremos agora para um tema bem mais específico, falar mesmo da matemática financeira e da fórmula do juros simples, tá? Então as nomenclaturas você acabou lembrando, né, ou verificando, ou relembrando da aula passada, que por exemplo, você tem, por exemplo, montante, capital inicial, taxa, tempo, enfim. Mas olha, eu vou te mostrar agora então a fórmula, né, que ela é, no caso, deduzida de acordo com o exemplo da aula passada. Eu fiz uma tabela bonitinha e tudo mais, né? Mas vem pra cá, olha só que bacana. Então na questão então de juros simples, que é a nossa aula de hoje, tá? Então a questão então de capitalização, só que de uma forma mais simples, que eu chamo então de juros simples, tá? Juros simples. Então a fórmula é a seguinte, né? A fórmula é a seguinte. Se caso, por exemplo, você queira encontrar o valor de juros cuja capitalização seja simples, a fórmula é isso aqui, ó. J de juros é você pegar então o valor então do C, que é o capital inicial, que lá no exemplo que eu tinha, né, fornecido em uma das aulas, era o valor de R$100, né? Iria pegar esse valor, multiplicar pela taxa, que é o I, que está sempre em porcentagem, né? E com isso ainda você iria multiplicar pelo período, seja, por exemplo, de 1 mês, 2 meses. Então, para você encontrar a questão do juro, gente, é um cálculo, sabe, do que de porcentagem. Pega o que você emprestou, capital inicial, né? Multiplicado pela taxa, aqui é uma taxa de juros, aqui é um juros, e multiplica pelo período, né? Pelo tempo qual, por exemplo, você quer esse empréstimo. Então, essa é a fórmula do juros simples, que é o chamado JACIT, né? JACIT. Lembrando as nomenclaturas, só para você relembrar, né? Então, a questão, por exemplo, de J é chamada então de juros. É legal, então, relembrar com vocês algumas nomenclaturas, tá? Então, o J é chamado de juros. Tá? Esse C aqui da fórmula é chamado então de capital inicial, né? De capital inicial. E nós temos, por exemplo, aqui na fórmula também, observando aqui no chamado JACIT, né? Em que o I é chamado de taxa, né? Então esse I é chamado então de taxa. Lembrando que essa taxa sempre, pessoal, ela está em quê? Em porcentagem. Essa taxa está em porcentagem, tá? E esse T aqui, ó, esse T aqui é o período, T de tempo, enfim. Então aqui vamos chamar de tempo, né? De tempo, ou também chamado de período de capitalização. Quando você pede um valor emprestado, ou quando você aplica, né, numa poupança, esse teu dinheiro ele fica aplicado por um determinado tempo, né? Um certo período. Então, no caso, aqui você tem, por exemplo, o T de tempo. Essa é a fórmula, então, pessoal, do juro simples, tá? Juro é igual a capital inicial multiplicado pela taxa em porcentagem e multiplicado de forma proporcional pelo período, pelo tempo de empréstimo, né? Legal, beleza, bacana, mas nós temos também que lembrar de uma outra situação. A questão disso aqui, ó, montante, tá? Então, por exemplo, o montante simples. O que é um montante simples? É um montante que você tem lá na capitalização, né, de juros, por exemplo, simples. O montante é o quê? O montante é o valor final, né? Então, quando você, por exemplo, pede o dinheiro emprestado para o banco, depois de um período você volta para o banco e devolve para o banco duas situações. O dinheiro que você emprestou e os juros que ele cobrou de você, né? Então, esse é o montante. Então, o que é o montante? De uma forma geral, o conceito de montante é isso aqui, ó. É o valor, então, do valor que você emprestou, que é o capital inicial, depois mais o valor do juro que ele cobrou. Tá? Então o conceito de juro, na verdade, se você pensar em matemática financeira, é um aluguel do dinheiro. Então você pede o dinheiro emprestado para o banco, ele te empresta, né? Então emprestar, na verdade, não é emprestar, ele te aluga o dinheiro, né? E te cobra um valor por esse aluguel de dinheiro, né? Esse valor é chamado então de juros, esse é o conceito. Tá? E vamos agora matematicar um pouco aqui, ó. Veja que o montante, que é o valor final, ele é equivalente a quem? Capital inicial C, né? Depois mais quem? O J, mas o J está aqui em cima. O J não é o C I multiplicado por T, então a gente pode fazer essa substituição. Até para a gente ter assim uma fórmula mais bonitinha, né? A questão do montante simples. Bom, nessa fórmula, notem que a letra C você pode colocar em evidência, né? Chamada fatoração. Então, fatorando aqui, você vai ter o seguinte, olha, o montante ele vai ser equivalente, coloca o C em evidência,
vai sobrar o valor de 1, valor de I multiplicado por T. Tá? Então essa é a fórmula, tá, gente? É a fórmula, então, do montante simples, tá? Então, quem que é quem nessa fórmula, só para você relembrar, então, essa fórmula, esse M é chamado, então, de montante, tá? Chamado de montante, que é o valor final, né? Então, na matemática financeira, esse montante também é chamado de valor final, valor nominal, mas para nós é simplesmente montante, né? O C é o mesmo capital inicial, tá? O I é a mesma taxa e o T é o mesmo período. Então, de certa forma, nós temos então aqui, ó, a questão então da fórmula do juro simples, onde você pode encontrar só os juros que você precisa, ou você pode encontrar o valor final que você entrega para o banco, que é chamado então de montante, né? O valor final. Perfeito! Então tá certo, observe essa operação financeira que está aqui para vocês, tá? Então a operação financeira, ela vai falar o seguinte, suponha que uma pessoa aplique R$500 em uma instituição financeira que oferece uma taxa de juros simples de 10% ao mês. A pergunta é, qual será o montante da pessoa após 4 meses? Então veja que é uma operação financeira, tá? Tudo começa na operação financeira com capital inicial. Então quando você, por exemplo, aplica ou quando você pede o dinheiro emprestado. Então essa situação começa na operação financeira. Por isso que é chamado de capital o quê? Inicial, vai iniciar o processo financeiro, tá? Bom, então vamos anotar as informações que você tem, então, dessa questão. Então veja que, suponha que uma pessoa aplique R$500, ponto. O que é o R$500 para você pensar? Tá? Então vale a pena você primeiramente refletir quem é quem, né? Quais são os elementos que você tem no texto, tá? Então, uma pessoa aplica R$500, o R$500 é o quê? O quinhentão é capital inicial, tá? Então aqui, nós temos essa questão aqui, ó, deixa eu colocar no canto para vocês agora para a gente utilizar, tá, essa fórmula. O capital inicial, que é a letra C, você coloca assim, ó, a letra C você vai ser equivalente ao número R$500. Né? Que é o capital inicial. Bacana, legal. Então suponha que há uma aplicação de R$500 em uma instituição financeira que oferece uma taxa de juros de 10% ao mês. Tá? Então esse 10% ao mês é uma taxa, né? E a taxa é o I. Então você coloca assim, ó, o I é equivalente ao valor então de 10% a ponto M. Ao mês, tá? Faltou botar o 10% aqui em porcentagem, é uma taxa. Então aqui, ó, 10% a ponto M, né? Ou seja, ao mês. Gente, alguns detalhes para vocês na questão da matemática financeira. Essa taxa aqui, ela tem, por exemplo, esse período de capitalização. A cada mês que passa, 10%. Fica atento a essa sigla, né? Essa sigla A.M. Que tem casos, por exemplo, em que o período de capitalização, né, que você faz o acordo com o banco, ele pode ser, por exemplo, assim, ó, A.A, né? Que é ao ano, é ao ano. Então, depende do tipo de acordo que você faz com o gerente do banco, ele pode fechar, por exemplo, uma capitalização ao ano, né? E você pode ter assim, ó, A.S, que é o semestre, né? Pode ter, por exemplo, A.B, o bimestre. Então depende do tipo de contrato que você fecha com o banco, né? Então, período de capitalização. É claro, você pode ter os períodos, como é juros simples, proporcionais, né? 10% ao mês é 20% ao bimestre. Faz sentido? 60% ao semestre. 120% ao ano. Então, são tudo taxas o quê? Proporcionais. Quando você tem o juro simples, né? Então aí você tem cuidado com o período de capitalização. Se você não tiver no mesmo período, né? Se eu quero um período por trimestre, coloca o período certo, né? De forma o quê? Proporcional. Entendido? Tudo bem? Legal, volta para cá. Então a pergunta é o seguinte, juros simples, 10% ao mês, qual será o montante de uma pessoa que empresta a grana? Eu quero uma grana emprestada, seu gerente, por exemplo, 4 meses, tá? 4 meses é o período, então, de grana emprestada, nesse caso, uma aplicação, né? Então, no caso, você está emprestando dinheiro para o banco, uma aplicação. Bom, detalhes. Meses ao mês, os períodos do T e da taxa estão no mesmo período. Se você tivesse, por exemplo, aqui ano, é importante que fosse em ano, né? Então sempre no mesmo período. Então você consegue fazer a mudança, né? Então se você tem, por exemplo, assim, 4 meses, eu quero converter, por exemplo, para bimestre, são 2 bimestres, é tudo proporcional, né? A matemática permite que você faça as conversões proporcionais. Uma pergunta, qual que é o montante? Então vamos lá. O montante, ele vai ser equivalente, olha a fórmula, hein?
capital inicial, quero saber direto o montante, capital inicial, o valor então de 1 mais o valor então de I multiplicado por T, né? Fórmula então do montante simples. O montante vai ser igual, C de capital inicial, você coloca o valor então de 500, né? 1 mais a taxa é de 10%, 10% em número decimal é 0,1, não se esqueçam sempre de colocar em porcentagem. Multiplicado por quem? Pelo período de 4, né? Então fiz a substituição. Coloco os valores então na fórmula desse juros simples e vamos lá, né? Então o montante vai ser equivalente a 500. Lá dentro primeiro você faz a multiplicação para depois fazer a soma. Então, por exemplo, você tem o valor então de 1 mais 0,1 multiplicado por 4 é 0,4, né? Então aqui você tem, por exemplo, este montante equivalente a 500 multiplicado por 1,4, né? 500 multiplicado por 1,4. Estão entendendo? Tudo bem? Então aqui você vai ter, por exemplo, este montante aqui, ó, equivalente ao valor então de 500 multiplicado por 0,4, ele vai ser equivalente ao número 520, né? 520, certo? Então aqui você vai ter no final do processo o valor então de 520 reais, né? Desculpe, é mais 200, então é 520 mais 200, só troque lá, é o valor então de 40%, é o valor então de 700, né? Então você vai somar. Então esse montante vai ser equivalente ao número 700, tá? Então, voltando, gente, esse montante é 700. O que aconteceu? Apliquei 500 e no final das contas eu ganhei, né? Eu retirei lá do banco 700 reais. Então os juros nesse processo aqui é a diferença, tá? O juro é a diferença do capital inicial para o valor final. Então essa diferença de 700 para 500, a diferença é 200. Então se perguntarem para vocês qual foi o valor de juros que, por exemplo, eu arrecadei nesse período, 200 reais. Diferença do valor final para o valor inicial, tá? Então essa vai ser a solução desse cálculo de matemática financeira, juros simples, juros simples. Tudo bem? Tranquilos? Então tá certo. Grande abraço para vocês, nos encontramos na próxima aula. Até lá, gente!